Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o panfleto. Mas antes vamos cumprimentar o nosso intérprete Ézio. Tudo bem, Ézio? Vamos lá? Nossos objetivos: identificar as características de panfletos, reconhecer o objetivo desse tipo de texto, reconhecer os efeitos de sentidos produzidos pela escolha dos modos verbais. Você já recebeu panfletos na rua? Os panfletos geralmente são distribuídos nas ruas, nas portas de lojas. Sabe qual é o assunto que eram os panfletos? Será que era uma propaganda de algum produto, de promoções? Será que era uma campanha de conscientização? O que mais chamou sua atenção no panfleto? O panfleto ele é um gênero textual que ele é feito, elaborado para chamar a atenção do leitor. Vamos às suas características. Para alcançar o seu objetivo durante a criação de um panfleto, é preciso colocar a informação que você considera mais importante no início do panfleto. Então, o que você considera mais importante ali, o título, a frase curta, você coloca ali já no início para o leitor visualizar qual é a intenção do panfleto. Apostar em imagens de alta qualidade, lembrando que a imagem sempre tem que estar relacionada com o tema do panfleto. Listar os diferenciais dos seus produtos e serviços. Então, se for um panfleto, visando vender um produto, os diferenciais, as ofertas. Muito cuidado com os contrastes de cores, ter o público leitor em mente. Público leitor aqui, ele também se refere a público-alvo, Será que o meu público-alvo é infantil, é adulto, são adolescentes? Então eu tenho que pensar em todas essas informações para a elaboração de um panfleto. Tanto um aluno elaborando um panfleto escolar, claro, como os profissionais que se dedicam a elaborar esse tipo de texto. Então, falando um pouquinho ainda sobre os panfletos, geralmente os panfletos contam com imagens, percebam aqui, as cores vivas, bem coloridas, títulos, letras grandes, chamativas, diagramas fáceis de entender, etc. Percebam aqui, essa imagem, como ela realmente tem cores vivas, o título, a frase é grande, chamativa. Ao mesmo tempo, não podem ser muito grandes nem pequenos, pois assim podem fazer com que o leitor perca o interesse. Então, o objetivo do panfleto é uma leitura imediata, é uma propaganda apelativa. Perceba esse panfleto. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Veja que é uma frase grande, colorida e chama a atenção. E olha, está falando aqui sobre o seu melhor amigo, no caso, os pets. Claro, a imagem está relacionada ao conteúdo do panfleto. Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Perceba que também que neste panfleto não há interesse na venda de um produto, e sim a divulgação de uma campanha de conscientização. Vamos à primeira atividade, então, relacionada a este panfleto que nós estamos analisando? A partir da leitura do panfleto, entregue para um tutor de animais, o que se pode deduzir sobre os cuidados com os animais domésticos. Então, qual é o tipo de campanha de conscientização que este panfleto quer passar para o seu leitor, seu público-alvo? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando com vocês essa questão.
Então, estudantes, o que a gente pode deduzir sobre os cuidados com os animais nesse panfleto? O panfleto autoriza a deduzir que a vacinação anual, que além de obrigatória por lei, é o fator de maior relevância para garantir a manutenção do controle da raiva. Então, como vocês podem perceber aqui, é uma campanha de conscientização contra o vírus da raiva, né, nos seus pets. Vamos falar agora um pouquinho sobre os modos verbais. Nós vamos perceber que um desses modos verbais, ele é bem utilizado na produção dos panfletos. Bom, o verbo, ele é uma classe gramatical muito importante, né? Lembra que você já estudou a classe verbo, palavra que demonstra a ação, demonstra o tempo, se é presente, se é pretérito, se é futuro. E além de tudo isso, o verbo, ele também demonstra um modo com que o falante se expressa. Observe, o modo indicativo é quando o falante, através do verbo, expressa uma certeza, uma convicção, uma verdade, um fato. Por exemplo, meu cão foi vacinado. É uma afirmação, é uma certeza. Eu chamo isso de modo indicativo. O modo subjuntivo, ele expressa uma opção, uma dúvida, uma possibilidade, um desejo, enfim, uma incerteza. Por exemplo, se os cães forem vacinados, o vírus da raiva será controlado. Se, e veja o verbo, forem vacinados, não é uma certeza, é uma incerteza, uma possibilidade. Eu chamo isso de modo subjuntivo. E o modo imperativo, também conhecido como injuntivo, que é o modo mais incidente nos panfletos. Por quê? Porque ele expressa um pedido, uma súplica, uma imposição, ordem ou instrução. Observe o exemplo. Vacine seu cão. Estou fazendo um apelo, um pedido. Modo imperativo. Por isso, é o mais utilizado aqui também na produção dos panfletos. Vamos para a segunda atividade? Leia o panfleto e responda. Então, aqui a leitura, né? Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Qual é o modo verbal que predomina no texto? Nós acabamos de analisar os modos verbais. Explique por que isso acontece. Qual o motivo dessa escolha? Então, será que ele utiliza aqui o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? E por que ele opta por usar esse modo? Pensa um pouquinho que eu volto já já respondendo essas questões com vocês.
Então, estudantes, conseguiram identificar qual é o modo que predomina nesse panfleto e por que foi feita essa opção? Então, deixe é o verbo usado no panfleto, ele está no modo imperativo e juntivo, né? Deixe é um pedido, é um apelo. Normalmente, então, esse modo indica ordem, conselho ou instrução. E normalmente o panfleto tem como finalidade vender um produto ou convencer o leitor a adotar uma ideia. Por isso a escolha do modo imperativo nesse tipo de texto. Como eu havia comentado com vocês, o modo mais utilizado nos panfletos propagandas, modo imperativo, porque ele tem a intenção de convencer o leitor. Vamos para a terceira atividade? Observando bem a linguagem não verbal do panfleto, como é possível interpretar o sentido da palavra raiva? Então, a linguagem não verbal é a imagem, a linguagem verbal é o texto. Então, observando aqui, ó, no texto a gente tem a palavra raiva, mas observe a linguagem não verbal. O que a gente pode interpretar, então, disso? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando com vocês essa questão. Então, estudantes, veja que nós temos a palavra raiva comparando com a linguagem não verbal, que é com a imagem. Ao dizer que seu melhor amigo pode morrer de raiva, é possível compreender a raiva como uma doença que ataca os animais, ou ainda como um estado de espírito de alguém, pois os animais estão com uma expressão de felicidade, que é contrária à raiva. Então, neste sentido aqui, nessa questão, a raiva ela não foi utilizada como estado de ânimo, como ódio, por exemplo. Ela foi utilizada aqui para se referir às doenças, ao vírus que ataca os animais. Perceba aqui que os pets, né, o cãozinho e o gato, eles estão com uma carinha feliz. Por isso ele se refere ao vírus aqui. É importante nós diferenciarmos, né, esses jogos de palavras também, que os panfletos utilizam muito esse tipo de jogo de palavras. Falando ainda sobre os panfletos, um panfleto pode levar a reflexões sobre algum assunto, convencê-lo a adotar uma ideia ou até mesmo a comprar um produto. Como eu havia comentado, os panfletos eles podem ser direcionados a propagandas de vendas de produtos ou conscientização. Aquele tipo de panfleto que quer que você se conscientize com relação ao trânsito, à doação de órgãos, com relação ao cuidado com o meio ambiente, aos animais, são panfletos diferentes também. Sua estrutura sempre traz linguagem verbal e não verbal,
Ou seja, frases curtas, a escrita que chama atenção, e não verbal refere-se à imagem, às imagens, às figuras, às cores. Juntas fazendo parte da interpretação. Também é muito comum conter jogos de palavras para chamar a atenção e o verbo no modo imperativo. Jogos de palavras como nós vimos ali, né? A palavra raiva, que referia-se à doença e não a um estado de ânimo. E como nós vimos também o modo imperativo, que é o mais utilizado na produção de panfletos, porque este modo ele faz um pedido, um apelo ao leitor. Vamos para a quarta atividade. Você tem animais de estimação? Qual ou quais animais você tem? Escreva sobre ele, diga qual é o nome do seu bichinho, descreva seus hábitos diários, se ele já foi vacinado e um episódio engraçado entre vocês. Eu acredito que quem tenha animal ou animais de estimação vai ter muita facilidade para escrever, fazer essa proposta de exercício. Faz lá que eu volto já já comentando aqui com vocês esta questão. Então, estudantes, nós temos uma sugestão aqui, né, pessoal, porque é o seu animalzinho de estimação. Então, um relato pessoal de cada um. Aqui é a sugestão. Meu cachorro se chama Luke e todos os dias vamos passear juntos na praça. Algo que vocês façam diariamente. Ele é muito bem cuidado e já tomou vacina. Um dia, Luke pegou o meu sapato novo e roeu. Nunca havia usado, mas jamais vou brigar com o meu melhor amigo. Então, claro, todos nós temos alguma situação engraçada para relatar em relação aos pets. Ainda aqui, o panfleto. Leia atentamente este panfleto, observe a composição com a linguagem verbal e não verbal. Lembrando, verbal, a escrita, não verbal, a imagem. Então diz, não deixe a raiva acabar com uma grande amizade. Cuide bem do seu amigo. Leve seu animal ao posto de vacinação mais próximo. O uso dos verbos como estratégia de convencimento, a expressão de felicidade dos animais. Vamos observar bem aqui o uso dos verbos, a estratégia não deixe a raiva acabar, cuide bem do seu amigo, leve seu animal ao posto mais próximo. Então, os verbos no imperativo ali, dando pedido, apelando aqui, sugestões para cuidarmos dos nossos pets. Em relação a esse panfleto ainda, selecione os verbos do panfleto e responda qual é o modo verbal escolhido para o panfleto e o efeito de sentido sugerido por tal conjugação. Então, lembrando,
revendo ali os modos verbais, subjuntivo, indicativo, imperativo, qual é mesmo o mais usado que nós já comentamos aqui neste vídeo. Perceba ali quais são os verbos e veja ali qual é o sentido da utilização desses verbos no panfleto. Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando este conteúdo com vocês. Então, estudantes, quais são os modos verbais utilizados aqui nesse panfleto? Bom, com exceção do verbo acabar, que está no infinitivo, acabar. Lembrando que infinitivo é quando o verbo termina com ar, ir, ele não está conjugado, falar, ler, escrever. Então, acabar aqui, ele está no infinitivo. Os outros aparecem conjugados no imperativo, aquele modo que expressa um pedido, um apelo, uma ordem, ó. Deixe, cuide, leve, produzindo um efeito de orientação, pedido ou conselho. Você já analisou que um panfleto informativo pode servir para promover uma conscientização? É o que nós estamos vendo aqui neste vídeo. Observe o modo como os elementos da linguagem verbal e visual se articulam no panfleto. Uma sempre complementa a outra. Após ler um panfleto desse tipo, as pessoas devem se conscientizar sobre o problema e tomar uma atitude. Então, quando o panfleto ele é um panfleto de conscientização, se espera que o leitor, né, o público-alvo, leia, pense e sim, tome uma atitude relacionada àquela campanha. O que aprendemos? O panfleto que é um texto curto sobre diversos assuntos, impresso em folha avulsa ou folheto. Por isso que você sempre pega ali o panfleto distribuído, né, nas ruas, na porta de lojas, enfim. Vimos também que os modos verbais podem ser utilizados de diferentes maneiras, conforme a significação com que se quer alcançar. Nós vimos ali o modo infinitivo, o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Que o modo verbal mais utilizado em panfletos é o imperativo, porque é o modo mesmo que expressa um pedido, um apelo. Neste vídeo nós falamos sobre o panfleto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!